Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje dando continuidade aqui para a nossa série de podcasts da Rádio Safety for Me, e eu vou receber mais uma convidada muito especial, uma amiga nova que eu fiz há pouco tempo agora. Ela me convidou para participar de um programa muito legal, que é um programa de graduação de uma faculdade importante que está nascendo no Rio Grande do Sul, que é o Hospital Moinhos de Ventos, tem uma faculdade hoje de enfermagem. E o nome dela é Charel de Matos Neves. Ela é enfermeira, mestre em ensino em saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, né, a antiga católica, né, e ele é professor, então, da Escola de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Ciências de Saúde Moinhos de Vento, né? Além disso, ela é coordenadora da Escola de Ensino Profissional do Hospital Moinhos de Vento. Então, Charel, muito obrigado por ter aceito o convite e é um prazer te receber aqui para conversar com os nossos pacientes. Eu que agradeço o convite, né? Sempre bom a gente estar conversando e falando de segurança e falando de prevenção. Acho que a educação move o mundo, né? É isso que a gente diz muito aqui no Moinhos, que a educação move e a gente acredita que isso é possível, sim. É isso mesmo, é isso mesmo. E esse nosso canal, como eu tinha te comentado, a ideia é justamente essa, levar um pouco de informação, traduzir a nossa informação técnica, né? Porque a gente fala em segurança do paciente, às vezes os próprios pacientes não entendem, né? Eles não conseguem, vamos dizer assim, pegar isso na mão e realmente entender como eles podem nos ajudar a cuidar deles mesmo, né? Então, esse é um pouco do nosso bate-papo aqui, de quais são as dicas, o que os pacientes têm que entender sobre o assunto. E eu convidei a Charel trabalha com segurança do paciente há um bom tempo, né? E eu convidei a Charel para a gente falar sobre um assunto que é bastante importante, assim, muito preocupante nos nossos hospitais, que são as lesões por pressão. E aí, Charel, eu queria começar te perguntando assim, o que são essas lesões por pressão, né? Tem gente que chama de escara, tem gente que chama de úlcera de pressão, e o conceito mais moderno é chamar de lesão por pressão, né? Então, explica um pouquinho essa confusão para o nosso paciente entender aí o que é cada coisa aí. Então, na verdade, as lesões por pressão, a úlcera por pressão, a escara, sim, elas são a mesma coisa, né? Mas por que essas nomenclaturas? Então, hoje, isso foi recomendado, né, por uma entidade internacional que realmente regulamenta isso, de chamar a terminologia correta. Então, hoje é lesão por pressão. Porque antes a gente tratava isso como úlcera. Só que nem toda lesão causa uma ulceração na pele, né? Às vezes ela tá só vermelha e essa vermelhidão já é uma lesão que foi feita ali. Então, por isso hoje a terminologia é lesão por pressão, né? Porque a úlcera seria essa ulceração na pele, a escara então já seria a evolução dessa ferida, né? Por isso que hoje a gente chama de lesão por pressão. É mesmo uma terminologia para abranger essas feridas que ainda não fizeram, né, uma ulceração na pele. Dá para a gente dizer, seria tipo assim, quando tá vermelhinho, tá machucado, já tem lesão, e aí quando tem a úlcera, ela é um pouco mais profunda e tem um buraquinho já, e a escara seria o buracão, aquele, quando tem uma lesão bem profunda mesmo. De uma maneira grosseira, a gente pode dizer isso ou não? Pode dizer isso. A gente classifica, né, ali, quando tá só vermelho, e é aquele vermelho que não passa, eu saí da posição, quando a gente tá com as pernas cruzadas, né? Perfeito. Quando tu descruza, fica aquele vermelho, mas ele vai sumir. Legal. Então, assim, quando não some isso do paciente, é lesão, aquilo ali já provocou um dano no tecido. É porque tá machucado mesmo, então, né? É porque ali já tá machucado. Legal. A evolução daquilo ali seria criar uma bolha. Entendi. E aí, a evolução daquela bolha, aí é fazer a ulceração. Aí ele rompe a pele, começa a fazer a ferida, e aí se faz aquela ferida muito grande, seria o que a gente conhece como escara. Ah, legal. Né? Então, por isso que a gente chama lesão. Acho que agora ficou bem claro, assim. E por que essas lesões acontecem, né? Por que as pessoas desenvolvem essas lesões? Então, da mesma forma, né? Eu falei ali, a gente cruza a perna e fica vermelho. Essas lesões, elas se desenvolvem principalmente nesses pacientes que são mais dependentes, que são acamados, que têm uma mobilidade prejudicada, que precisam de ajuda para se movimentar pela pressão que o osso faz, né, no tecido. Então, normalmente, locais onde a gente tem uma estrutura óssea mais protusa ali, né, que aparece mais, se o paciente ficar muito tempo naquela posição,
isso vai causando um dano no tecido dele. A gente acaba fazendo com que a vascularização naquela região pare, né? A gente corta um pouco de circulação daquela área e isso começa, então, a prejudicar o tecido. Então, isso acontece se a gente ficar na mesma posição. Entendi. Nós conseguimos, assim, daqui a um pouquinho tu tá incômodo na cadeira, tu vai ali, tu te ajeita, tu troca as pernas que tá cruzada. O paciente que tem essa dificuldade para se mexer sozinho, né, ou que está num estado mais dependente, ele não faz isso sozinho e nem consegue, muitas vezes, dizer o seu desconforto. Claro. E aí ele acaba fazendo essas lesões. É bem o que tu disse, né? A gente está sentado muito tempo numa posição, daqui a pouco começa a doer, a gente sente aquilo machuca, né? E a gente precisa mudar de posição, ou seja, tá machucando ali, né? Exatamente. E o paciente não consegue dizer esse desconforto que ele está sentindo. Então, a gente precisa ir movimentando ele. Legal. E tu falasse nas articulações, nos ossos, tem algumas áreas que são as mais comuns onde aparecem essas lesões? Sim, as áreas, elas podem acontecer em qualquer parte do corpo, né? Por exemplo, tem pacientes muito acamados, pacientes em terapia intensiva, né? E agora, na pandemia, a gente teve toda a situação dos pacientes pronados, que ficavam 16 horas na mesma posição. Então, elas podem acontecer em qualquer área do corpo que sofra essa pressão. Mas é muito mais comum a gente acabar vendo isso na região sacra, né? E nos calcâneos do paciente, porque é a posição que a maioria dos pacientes acabam ficando por mais tempo, né? Que é com a barriga para cima, em decúbito ali dorsal. Então, acaba apoiando as costas e a região, nessa posição, a região sacra. A região sacra é essa parte a lombar que a gente chama, né? A aquela lombar, parte. Isso. Legal, entendi. Ali fica muito saliente, né? Justamente pelo final ali da coluna, fica um osso mais saliente ali. Claro. Então, acaba sendo mais propício à abertura dessas lesões. E nos calcanhares, pelo apoio ali dos pés na cama, acaba também com facilidade. E é um local que muitas vezes a gente não vê, né? Sim. Então, ele assim, fica escondido, fica para baixo, né? A gente não olha, né? Baixo, a gente acaba não olhando para os pés, exatamente. Perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, existe algum paciente especial que tem propensão a desenvolver isso? Tem alguma condição clínica, assim, que os pacientes desenvolvem mais as lesões por pressão? Tem, a gente tem alguns fatores que a gente precisa cuidar, né? Então, assim, esses pacientes que estão com a sua mobilidade reduzida, que já precisam de um apoio para se mexer na cama, para se virar, né? Ou pacientes acamados em uso de fralda, né? Esses pacientes bem dependentes, não só pelo fato deles não se movimentarem sozinhos, como também o uso de fraldas e desses dispositivos acabam muitas vezes aquecendo demais o paciente, ele transpira, né? A umidade da pele colabora também para o surgimento dessas lesões. Pacientes neurológicos que estão mais nessa situação dependente, pacientes oncológicos, né? Que tem esse déficit de mobilidade também. Pacientes que usam muitos dispositivos médicos no hospital, então estão com acesso venoso, estão com sonda, com catéter. Esses dispositivos, eles também podem provocar essas lesões, né? E pacientes que acabam com um déficit alimentar. Então, pacientes que estão desnutridos, né? Ou não estão conseguindo se alimentar direito, eles acabam tendo um gasto energético e acabam, então, ficando com a pele um pouco mais comprometida. Eles ficam emagrecidos e tem mais facilidade, então, do osso fazer essa pressão, né, na pele. Entendi. E o que dá para fazer? O que as equipes fazem, Xarel, para evitar que aconteçam essas lesões, né? A gente tem essas coisas de mobilização, tem aquele colchão piramidal. O que funciona? Como é que é o dia a dia das coisas aí? Então, no hospital, o que é importante, né? Fazer essa avaliação do paciente. Então, é importante que a equipe assistencial, ela olhe para esse paciente, ela avalie a integridade da pele dele, olhe todos os cantinhos para ver se está fazendo uma lesão, que nem eu disse, às vezes a gente esquece o pé. Então, dentro do hospital é importante essa avaliação por parte do enfermeiro e do técnico. Então, são pacientes que a gente vai auxiliar no banho, então é um momento fácil da gente conseguir visualizar toda a pele do paciente, né? Hidratar bem esse paciente. Então, ele precisa manter a pele hidratada, manter as roupas de cama sempre secas, bem estendidas. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Às vezes, deixar o lençol com uma dobra ali, ou o paciente por cima da camisola, né?
Isso também pode ajudar a lesionar, né? Cuidar na mobilização desse paciente. A gente precisa mobilizar ele a cada 2 horas, mas sempre que a gente for fazer isso, a gente não pode arrastar o paciente pela cama, porque esse de essa puxar fricção, e arrastar, né? essa fricção também acaba causando lesões no paciente que já tem essa pele mais debilitada, né? Então, no hospital, a gente faz uma avaliação, a enfermeira também faz uma avaliação em cima de uma escala que avalia o risco do paciente de desenvolver lesão, e a partir do grau, né, que ele tem, a gente tem várias medidas. Além dessas medidas, que é a mobilização do paciente, a gente pode entrar em contato com a nutrição e ver um aporte calórico adequado para esse paciente, né? Fazer o uso do colchão piramidal ou do colchão pneumático, que é um colchão que ele vai esvaziando e vai enchendo, né, para fazer essa mobilização do paciente. A gente pode usar travesseiros, coxins, lençóis para ajudar no apoio, e a gente redistribui a pressão do paciente. Então, aqueles pacientes que têm mais dificuldade ainda para se mexer ou para virar de lado, então, às vezes, a gente pode colocar isso, né, para ficar mais confortável. Então, usar, quando o paciente está em decúbito dorsal, ali com a barriga para cima, a gente tem que usar um travesseiro, né, ali perto das panturrilhas, para não deixar o calcanhar ficar encostado na cama. Quando vai lateralizar o paciente, dá para usar um entre as pernas, para que o joelho não fique um encostando no outro, isso também pode acabar fazendo uma lesão. Então, tem várias medidas de cuidados mesmo que a equipe de enfermagem faz no hospital para minimizar o risco do paciente desenvolver uma lesão. Tem umas películas, né? Tem umas películas que bota protetora também, né? Parece um papel contact, assim, uma fitinha transparente, né? Aquilo protege também, né? Aquilo ali também ajuda a proteger, porque faz como se fosse uma camada de pele a mais ali, né? Então, aquelas películas transparentes a gente coloca nesses locais de proeminência óssea mais saliente, né? Calcanhar, ali na região sacra, muitas vezes no ombro também. O paciente que é muito emagrecido tem a escápula aparente, a gente consegue colocar também, né? Para que faça essa proteção, para que o paciente não venha a romper essas áreas. Show, legal. E a família, Charel, o próprio paciente e a família, né? Como é que a gente ajuda eles nessa tarefa? Porque a gente está ali, a gente está cuidando, a gente está mexendo neles, está tentando dar um aporte nutricional, mas, poxa, a família pode desempenhar um papel ativo, né? E o próprio paciente, né? Como é que tu usa isso no dia a dia? O que tu orienta a família e os pacientes para prevenir essas lesões? Então, é muito importante que a gente leve a família para próximo desse cuidado, né? Então, assim, não basta a gente entrar no quarto e fazer o cuidado. É muito importante, esse tipo de paciente, né? Normalmente são pacientes crônicos, então é um paciente que vai ir para casa necessitando desses cuidados, né? Então, não adianta a gente fazer no hospital e não ensinar a família a fazer, e eles precisam entender a importância disso, por que se faz esse cuidado. E são cuidados simples que eles podem realizar em casa também. Então, é importante a família, né? Ela pode se envolver nesse cuidado de, a enfermagem vai ali para virar o paciente, aproveita, vira junto, já vê como é que é, para até não fazer um esforço maior do que precisa, né? Mobilizar um paciente é técnica, não é força física. Então, às vezes eles dizem assim, mas eu não vou conseguir fazer isso em casa. Não, consegue, a gente ensina para que eles consigam desenvolver isso em casa também, né? A família pode fazer o controle de tempo. Então, como eu disse, a gente precisa virar esse paciente a cada 2 horas. A família pode ficar cuidando isso, já está muito tempo nessa posição. Ou a família sentiu que ele ficou desconfortável, não fez 2 horas ainda, mas às vezes o paciente não está confortável na posição. Chama a equipe de enfermagem para virar, né? E participa desse momento. Uma coisa que é bem importante para a família fazer também, e eu entendo como, além de uma proteção, é um carinho, é fazer uma massagem, né? O pessoal foi lá, deu banho, hidrata a pele, faz uma massagem, aquilo acaba sendo um carinho, e tu ajuda a estimular toda a circulação daquele paciente que não está saindo do leito para caminhar. Então, aquilo ali é muito bom e ajuda a família a observar também a pele. Às vezes eles acham, né, essas lesões de tá vermelho aqui, isso aqui não estava assim antes. Então, eu acho que é importante a família se envolver nisso. A família também pode entender como é que a gente coloca esses travesseiros para aliviar a pressão, né? Pode movimentar eles, levantar o braço, botar um travesseiro embaixo. Então, esses cuidados que a gente faz de higiene e conforto, a família pode participar, né?
é importante. A família pode ficar atenta ali para ver se as cobertas, se quando a gente virou, o próprio pijama não ficou ali dobrado. Embolado, né? Às vezes fica fazendo Isso. pressão embolado, machuca, né? Uhum. E a família é fundamental no cuidado, porque a gente pode saber a técnica, mas ninguém melhor que eles para conhecer o seu familiar, né? Verdade. E eles conhecem, então eles sabem direitinho se o paciente não ficou confortável, se não está legal, se ele não está gostando, porque eles conhecem as feições que o paciente faz. Então é importante, sim, a gente tenta envolver a família ao máximo nesses cuidados de mostrar o que a gente está fazendo, né? Mostrar para eles a importância de pode chamar, solicita essa ajuda, viu que a fralda está molhada, se o paciente faz uso de fralda, chama para a gente trocar, essa umidade também é prejudicial, né? Então, a família tem que ficar bem envolvida e participar mesmo desse momento. Eu aprendi com uma colega tua, que nossa amiga em comum, que é a Fernanda, ela me dizia o seguinte: Salvador, úlcera, lesão, falávamos de úlcera de pressão, né? Porque na época que nós estávamos não tinha mudança de nomenclatura ainda, né? Aí ela me dizia assim: é muito simples a gente evitar, basta que a gente mantenha o paciente limpo, bem alimentado e mobilizado. Se a gente fizer essas três coisas, em geral, o paciente não desenvolve a úlcera, né? Mas parece tão pouco, mas é tão importante, né? São coisas tão... Exatamente. É humanização de atendimento, né? Tu manter a pessoa confortável, higienizada, alimentada e com uma mobilização, mudança de decúbito frequente, né? Muito, muito legal. Xarel, assim, maravilhoso. Adorei tuas dicas. Queria deixar um espaço para ti, se tu quiser deixar mais alguma orientação, mais alguma dica aqui para os nossos pacientes que vão nos ouvir, né? Certamente eles vão adorar. Acho que tu sintetizou bem os cuidados, né? Eu acho que é isso mesmo, é a gente manter o paciente limpo e a participação da família nisso é fundamental, porque eles vêm com os gostos do paciente. Eu acho que dentro do cuidado a gente precisa respeitar a individualidade do paciente. Então, essa questão de como higienizar o paciente, até mesmo o horário que tu vai fazer isso, né? O paciente já tem uma história de vida, ele tem os cuidados que ele fazia com ele mesmo. A questão da nutrição, então, nem todo paciente que está acamado, que está dependente, ele está fazendo uso de sonda para se alimentar. Alguns ainda estão se alimentando via oral. E muitas vezes esse auxílio que a família presta, é importante eles nos darem o retorno, né? Se o paciente está conseguindo fazer essa alimentação, se o paciente está conseguindo tomar água o suficiente, porque a hidratação e a alimentação é fundamental para que a gente consiga manter o paciente nutrido. Porque se acabar desenvolvendo alguma lesão, um paciente bem nutrido, ele cicatriza rápido. Mas se ele não está conseguindo manter uma nutrição adequada, aí aquela ferida acaba consumindo muitas vezes ele, debilita mais, prolonga o tempo de internação. Então, por que isso é tão importante falar disso e falar dessa prevenção? Porque é um paciente que vai acabar prolongando a sua internação, ou se está em casa, vai acabar tendo que ir para o hospital internar para tratar, às vezes, uma ferida, né, que foi provocada por desatenção, né, ou por desconhecimento. Então, totalmente é muito prevenível, né? Totalmente prevenível. E com isso mesmo, né, manter o paciente bem higienizado, ele vai estar ali sequinho, limpinho, hidratado, bem alimentado e mobilizando ele. Então, do mesmo jeito, e isso é tão básico, porque é do mesmo jeito que a gente faz para a gente, de não conseguir ficar tanto tempo na mesma posição, a gente tem que lembrar que eles também não conseguem, né? Então, e eles precisam da gente para isso. Então, Xarel, querida, muito, muito, muito obrigado pelo teu tempo. Tu viu, como eu te disse, era só um bate-papo mesmo, né? E assim, dicas preciosas, imagina, né? Pessoas que vão estar internadas aqui, estão com alguma dúvida e tal, vão acessar ali, vão ouvir a Xarel e já vão se ligar como é que podem se ajudar. Muito obrigado por ter participado, ter aceitado o nosso convite. Vou te chamar outras vezes, com certeza. Pode chamar, adorei. Tá bom. Sim. Então, gente, falei hoje com a nossa amiga enfermeira Xarel de Matos Neves, que é professora da graduação em enfermagem na Faculdade de Ciências de Saúde Moinhos de Vento e coordenadora da Escola de Ensino Profissional do Hospital Moinhos de Vento. Obrigado pela audiência de vocês e a gente vai ficando por aqui em mais esse episódio do nosso podcast da Rádio Safety for Me. Até o próximo. Um grande abraço.